Temos aqui uma nota internacional, porque em meio às negociações de paz na guerra da Ucrânia, nosso ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontrou hoje na Índia com o chanceler russo numa reunião do G20 em Nova Delhi. As informações com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. O chanceler Mauro Vieira e o seu colega russo, Sergei Lavrov, conversaram muito sobre a guerra da Ucrânia e a proposta do presidente Lula de ter o Brasil como um mediador do conflito. Vieira explicou os motivos que levaram o Brasil a votar contra a invasão da Ucrânia na semana passada na Assembleia Geral da ONU. O chanceler russo disse que entendia as posições do Itamaraty. Isso significa que Moscou continua considerando a possibilidade de o Brasil apresentar alguma proposta de paz para acabar com a guerra. Segundo o Itamaraty, o ministro Mauro Vieira mais ouviu do que falou, sem ter apresentado nenhum detalhe mais específico de uma possível mediação brasileira. O chanceler brasileiro também convidou Lavrov para visitar o país em abril. A reunião entre os chanceleres aconteceu às margens de uma cúpula de ministros das Relações Exteriores do G20, o grupo de nações mais ricas do mundo. Nesta quinta-feira, Mauro Vieira também vai ter reuniões bilaterais com vários outros ministros, inclusive Antony Blinken, dos Estados Unidos, e Qin Gang, da China. Em todas elas, a guerra da Ucrânia será parte da pauta. Isso mostra que, de certa forma, o Brasil já está atuando como um mediador entre as potências envolvidas na guerra. Isso porque o secretário de Estado americano disse que não vai se encontrar diretamente nem com o representante russo e nem com o chinês. O chanceler brasileiro também vai conversar com os ministros da África do Sul, Indonésia, Espanha e Suécia, países que também poderão ajudar no eventual processo de paz na Ucrânia. Existe ainda a expectativa de que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, converse amanhã por telefone com o presidente Lula. Na sexta-feira passada, dia do primeiro aniversário da invasão de seu país, Zelensky confirmou que gostaria de conversar com Lula e propôs ainda a realização de uma reunião de cúpula com outros líderes latino-americanos. Assim como os russos, a Ucrânia também disse que considera a possibilidade de o Brasil ajudar numa mediação de paz. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Já está aqui no nosso estúdio nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Muitos pontos interessantes nessa reportagem do Américo. Essa possível conversa do Lula com Zelensky e essa também possível visita de Sergei Lavrov ao Brasil. Ele fará um giro aqui pela América Latina. Acho que ele que se convidou para vir ao Brasil e o autoconvite foi aceito. Não dá para dizer não, né? A Rússia tem interesse em se projetar aqui na região, inclusive tendo o mesmo tipo de sistema de monitoramento de satélites que a China tem na Patagônia Argentina. É um dos planos da Rússia também entregar armamentos. Já vendeu um navio, inclusive, de guerra para a Argentina, e sem falar na Venezuela, que lá eles mandam, né, no arsenal venezuelano. Agora, o G20 é um bloco de discussão econômica, né? Na semana passada, os ministros das Finanças, incluindo o Haddad, não conseguiram chegar a um comunicado final do G20, dos ministros das Finanças, por causa da Ucrânia, porque eles queriam, Estados Unidos, Europa, queriam incluir uma condenação forte, esse é o termo, strongly condemned, a invasão da Ucrânia, como eles tinham feito em novembro em Bali. Mas dessa vez, Rússia e China conseguiram bloquear. Agora é uma reunião de chanceleres, também dominada pelo tema da Ucrânia, e que não terá resultado por isso, porque não há consenso, as decisões são por consenso. A gente preparou uma arte para mostrar como é diferente a visão
dos países. Enquanto Europa e Estados Unidos estão fazendo sanções contra a Rússia desde o início, né, a Europa, com muito sacrifício, deixou de comprar o gás e o petróleo, do qual ela era muito dependente, 40% do gás, 25% do petróleo da Rússia era fornecido. A Europa dependia em 40% do gás e 25% do petróleo. Outros países estão comprando da Rússia, aumentaram as suas compras. Veja o caso da China, de março a dezembro do ano passado, comprou 45% a mais de petróleo da China, da Rússia, 54% a mais de carvão e 155% a mais de gás. É por isso que a energia que não está indo mais para a Europa, da Rússia, está indo em parte para a China. Veja, eu vou falar aqui primeiro da Índia. A Índia aumentou em 384% as importações de produtos russos no ano passado. E o Brasil, 38%. Sabemos que aqui é praticamente tudo fertilizantes, mas existem outros países do mundo que fabricam fertilizantes. Então, esses números mostram a incompatibilidade de interesses entre os países do BRICS, de um lado, e Europa e Estados Unidos, que estão fazendo sanções contra a Rússia. Márcio. Obrigado, Lorival Santana.